Oi, gente. Esse vídeo não é sobre o discurso do Lula. Inclusive, eu gostei bastante do discurso, não fiz vídeo específico sobre isso, mas foi um discurso que ele se colocou mais dentro do campo da esquerda do que tinha feito, por exemplo, em 2002, quando foi o Lula Paz e Amor e teve que fazer uma série de concessões, vocês se lembram disso, e agora, mais recentemente, fez um discurso mais dentro do campo da esquerda mesmo, né? E eu gostei. Não. O meu vídeo tem a ver com a Prefeitura de São Paulo e a candidatura do Gilmar Tato. Vocês sabem que o Guilherme Boulos cresceu muito nas pesquisas e agora existe uma disputa entre Bruno Covas, Russomano, Guilherme Boulos e Márcio França para ver quem vai estar no segundo turno em São Paulo. E a disputa em São Paulo está uma disputa bem imprevisível nesse momento, embora as pesquisas pareçam sugerir que a direita tem uma vantagem na cidade de São Paulo, o que preocupa, não é? Mas é uma realidade que precisa ser examinada. Qual é a questão do PT? O PT lançou o candidato Gilmar Tato. Eu não quero nesse vídeo de forma alguma desrespeitar Gilmar Tato. Não é um político que eu não conheço muito bem, pode ter os méritos dele lá, não é uma questão sobre ele enquanto pessoa. Mas, nesse momento, ele tem 2%, 2,1% das intenções de voto e vários artistas e pessoas influentes do campo da esquerda estão declarando voto a Guilherme Boulos. O PCB, não o PCdoB, o PCB, ele abriu mão da candidatura para apoiar Guilherme Boulos e você sente em São Paulo um movimento dentro da esquerda para apoiar a candidatura de Guilherme Boulos e de Luísa Erundina. Duas pessoas bastante identificadas com o campo da esquerda. E aí tem uma questão importante que o PT é um partido que tem capilaridade na cidade de São Paulo, a gente sabe disso. É verdade que o impacto disso provavelmente não vai ser muito grande por causa da pandemia, por causa do isolamento social e tudo mais. A militância não vai ter o impacto que já teve em eleições passadas. Mas ainda assim, o PT é um partido de relevância naquela cidade. Mas o candidato que eles escolheram não está conseguindo, digamos assim, angariar os votos da esquerda e existem outras opções no campo mais ao centro que estão parecendo para o eleitor paulistano mais interessantes. Que quando eu digo mais ao centro, né, é uma forma de falar, a gente sabe que isso daí, essa linguagem, ela na verdade tem muitos limites, não é? Mas enfim, então seria interessante nesse momento, ou mais para frente, se isso ficar cada vez mais evidente, o PT abrir mão da candidatura para apoiar alguém. E se eles tiverem que fazer isso, qual é o apoio mais lógico? É aquele que foi absolutamente leal ao PT, né? O Guilherme Boulos. É absolutamente inegável que Guilherme Boulos foi tão leal que tiveram pessoas que tiveram a percepção que o PSOL estava agindo como uma corrente de transmissão secundária do PT. Eu nem concordo muito com essa visão, porque eu acho que o PSOL, apesar dos apoios ao Lula e tudo mais, o PSOL manteve ali algumas especificidades típicas de sua militância e de sua atuação que devem ser respeitadas também. Agora, nesse momento que a candidatura do Boulos está ascendendo, o PT ficar mantendo uma candidatura até o último momento de um candidato que aparentemente não empolgou a esquerda, pode levar a um segundo turno entre Bruno Covas e Russomano. Imagine se a disputa entra super apertada e os votos que seriam do PT poderiam ajudar Boulos a conseguir entrar no segundo turno. Vale a pena dizer que o Márcio França, se chegar ao segundo turno, hoje é uma opção muito melhor do que o Bruno Covas e do que o Russomano, sem sombra de dúvidas. Eu critiquei o Márcio França por algumas atitudes que pareciam sinalizar a aproximação com o bolsonarismo e Carlos Lupe e o PDT, que está na vice da chapa, pressionaram ele claramente nos bastidores e publicamente
E aí o Márcio França, não. O Márcio França já mostrou que não vai querer tentar seduzir esses votos e tal. E meio que saiu dessa estratégia e que está realmente tentando ter uma candidatura de centro-esquerda, digamos assim. Embora ele tenha sido vice do Alckmin e todas aquelas coisas que a gente já sabe. Mas, enfim, em São Paulo, e eu acho que aí é um laboratório para o Brasil de uma forma geral, o campo progressista nessas eleições precisa ser mais pragmático. Se tem uma candidatura de esquerda com mais viabilidade, essa candidatura, quando isso ficar absolutamente evidente, eu não estou dizendo que o PT abra mão do Gilmar Tato agora, mas olha, pode esperar ali até meados de outubro. Chegou meados de outubro, está claro que a candidatura não decolou, tem uma conversa séria e fazem uma estratégia de apoio, e nesse caso, de São Paulo, o que faria mais sentido seria apoiar a candidatura de Guilherme Boulos. E esse tipo de cálculo tem que ser feito em todo o país. Vamos supor que tem uma outra capital que tem um candidato do PSOL com 2-3% e tem um candidato do PT com, sei lá, 25%, 30%. No caso do PSOL, muitas vezes eu compreendo que eles precisam manter uma candidatura para ter alguém que arraste votos para vereadores e tal. Mas nesse momento, eles têm que também fazer um cálculo de que talvez seja mais importante garantir algumas prefeituras ou garantir a competitividade em algumas prefeituras do que os objetivos individuais. E no caso do PT, que é um partido grande, que é um partido que não precisa essencialmente de ter um candidato a prefeito para viabilizar as suas candidaturas de vereadores, ou seja, os candidatos de vereadores do PT já são pessoas conhecidas da população, a maioria deles. No caso do PT, faz ainda mais sentido ele abrir mão de sua candidatura para apoiar o Boulos. E eu defendo que o campo progressista seja mais tático e mais estratégico nesse momento e que busque ter competitividade em todas as capitais, para tentar levar para o segundo turno, sempre que for possível, um candidato do seu campo. E, ao levar esse candidato para o segundo turno, dialogar com outros candidatos. Boulos, por exemplo, foi muito duro com Márcio França agora durante esse período do primeiro turno. É compreensível, ele está disputando uma eleição. Mas caso ele chegue no segundo turno contra um Russomano ou contra o Bruno Covas, eu acho que tem que conversar com o PDT, tem que conversar com o PSB e tem que dizer, olha, vamos tentar fazer uma coisa em conjunto para poder barrar essa agenda liberal, para poder barrar o pensamento reacionário. Caso seja Márcio França no segundo turno, a mesma coisa. Ele também foi muito duro com Boulos durante o primeiro turno. Nesse momento ele teve... Isso daí, gente, a gente tem que pensar para o Brasil. O campo progressista tem que ter estratégias de diálogo para poder tentar barrar essa agenda reacionária e ultraliberal na economia. E nós precisamos de alianças, de uniões, de ter uma estratégia para poder vencer essas capitais, ou pelo menos ter chances mais concretas de vitória. Eu estou preocupado com isso porque eu vejo muitas vezes que o campo progressista pode fazer o que a Elizabeth Warren fez lá nos Estados Unidos. A Elizabeth Warren manteve a candidatura, mesmo depois de várias pessoas abrirem mão da candidatura para apoiar o Biden, e ela tirou muitos votos que provavelmente seriam do Bernie para manter uma candidatura que não tinha chance nenhuma. E isso prejudicou a possibilidade de uma agenda progressista se expandir nos Estados Unidos. Então, o exemplo do erro da Elizabeth Warren, e é um erro recente, aconteceu esse ano, não pode ser repetido aqui no Brasil. Eu torço para que o PT não cometa esse vacilo em São Paulo e eu torço para que os partidos progressistas em todas as capitais façam esses cálculos e apoiem as candidaturas que têm mais chance, que estão animando mais a população e que são identificadas com o campo progressista ou pelo menos são melhores do que a alternativa, né? É claro que, como eu disse
antes, um segundo turno entre Russomano e Bruno Covas. Eu até entendo pessoas lembrando do passado do Covas e querendo barrar o Russomano, que façam esse cálculo e votem. Mas vão votar, se forem de esquerda, quase que vomitando, né? Ou chorando, ou tendo muita dificuldade. E muitos não vão votar. Então, o esforço tem que ser muito grande para tentar evitar essas situações do menos pior. Fazer esse esforço agora, para não lamentar depois. E era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.